Bom dia, que alegria reencontrar vocês nesta manhã tão especial. Chegamos ao último dia do nosso congresso e confesso que dá vontade de perguntar: já passou tudo isso? Recebamos agora os nossos companheiros para a harmonização desta manhã: Fernando Sabino, Deise Pinheiro e Leon Denis. São trabalhadores da área de arte do Centro Espírita Grupo André Luiz de Goiânia, o CEGAL. Fazem palestras litero-musicais de forma individual e em várias casas espíritas e resolveram unir forças para fazer a harmonização do 42º Congresso Espírita do Estado de Goiás. Bom dia a todos. Muita paz e luz. Bom dia. Em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João e Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Disseste pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo, sim. Evangelho no lar, a gente se encontra de novo no ser. Evangelho no lar, a gente se encontra de novo no ser. Evangelho no lar. Obrigado. Quem souber, canta com a gente aí, né? Formou um coral aqui nessa manhã. Sim, tá lindo aqui. O sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou.
dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde ir vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Ouvi tua voz, teu falar me encanto, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde ir vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Obrigado. Obrigado. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, e nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, e todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Todo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Todo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, 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 amor. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, e nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero
crer que a vida além continua sempre a existir. E todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Todo é amor, até mesmo a dor. Todo faz crescer, moldar a nossa luz. Todo é amor, até mesmo a dor. Todo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, 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 amor. Obrigado. Gratidão. Allan Kardec, o grande professor. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Allan Kardec, o grande professor. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Com sabedoria trouxe o Consolador. Com sabedoria trouxe o Consolador. Junto ao Evangelho do Cristo Redentor, confortou os corações, aliviando a dor, com grandes emoções e palavras de amor. Com sabedoria trouxe o Consolador. Com sabedoria trouxe o Consolador. Junto ao Evangelho do Cristo Redentor, confortou os corações, aliviando a dor, com grandes emoções e palavras de amor. Viva Kardec, o nosso professor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Viva Kardec, o nosso professor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Obrigado, obrigado. Não podia deixarmos de homenagear, né, nosso Allan Kardec, já que o tema é Jesus e Kardec para os tempos atuais, né? Trouxe o Consolador através do Evangelho do Cristo. Olha os dois aqui, uma honra, né? Deus protetor, aqui me ponho aos teus pés pra lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar.
Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Gratidão. Obrigado. Vamos mais uma canção. A gente, para encerrar, deixar esse dia maravilhoso com vocês aí, agradecer do fundo dos nossos corações, eu, a Deise e o Leon. Não é o Leon Denis verdadeiro, é o Similar. É o similar. Eu também não sou o Fernando Sabino verdadeiro, né? Mas uma honra estar aqui essa manhã. Vamos encerrar com uma canção que fui inspirado, né, pela espiritualidade a compor essa canção, que chama-se Presença de Deus. Perdão pela voz rouca aí, mas acho que vai sair. Junto à natureza, sinto a força do Criador. Vento suave no rosto, olhar contemplando o amor. Suspiro profundo, bate forte o coração. Emoção que contagia, presença de Deus, que alegria. Pássaros cantando, hosanas aos céus. Emoção que contagia, presença de Deus, que alegria. Deus, eu posso sentir Sua presença, Teu grande amor. Só tenho a agradecer ao Senhor, meu Deus, o Criador. Deus, eu posso sentir Sua presença, Teu grande amor. Só tenho a agradecer ao Senhor, meu Deus, o Criador. Pássaros cantando,
Hosanas aos céus, emoção que contagia, presença de Deus e alegria. Deus, eu posso sentir Sua presença, o Teu grande amor. Só tenho a agradecer ao Senhor, meu Deus, o Criador. Deus, eu posso sentir Sua presença, o Teu grande amor. Só tenho a agradecer ao Senhor, meu Deus, o Criador. Obrigado. E assim seja. Muita paz e luz a todos vocês. Obrigado. Tenham um excelente dia. Obrigado. Agradecemos por esta linda apresentação dos amigos, que nos prepara o espírito para todo o bálsamo que receberemos nesse congresso ainda. Para bem iniciarmos nosso dia, que está repleto de programações especiais, vamos convidar a senhora Ana Maria, do Centro Espírita Ismael de Porá, para proferir a prece de abertura desse dia de congresso. Bom dia a todos. Aproveitando a harmonização e a serenidade que a música nos proporciona, vamos ajoelhar em espírito, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus para agradecer. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um aprendizado, para mais um conhecimento sobre a nossa maravilhosa doutrina espírita. Que os anjos guardiões possam nos amparar e nos auxiliar no decorrer deste dia e também ao nosso retorno aos nossos lares. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela vida, nós te louvamos pela tua misericórdia infinita para com todos nós. Nós te agradecemos, Pai amado, por a oportunidade de estarmos aqui, esses 3 dias maravilhosos, tendo a oportunidade de ampliar os nossos conhecimentos e que estes conhecimentos façam em nós a nossa mudança interior. Que Jesus possa estar com todos nós, em especial com os nossos palestrantes que vieram de tão longe compartilhar os seus conhecimentos. Que as bênçãos do Consolador abençoe todos aqueles que necessitam de Ti. Esteja conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre, que assim seja. Nesta manhã do último dia do 42º Congresso Espírita do Estado de Goiás, que esta paz, que este ano traz como tema Jesus e Kardec para os tempos atuais. Ressaltamos que fomos convidados a algo muito maior do que assistir palestras. Fomos convidados a pensar, sentir e rever caminhos. E isso tem muito mais a ver com este tema do que nos reúne. Ao longo do congresso, nossos palestrantes têm feito exatamente isso, trazido o Evangelho para perto, para a realidade, para as escolhas simples e muitas vezes difíceis do dia a dia. E agora, certos de que uma fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, convidamos nosso irmão para a palestra Ciência, Fé e Razão à Luz do Espiritismo, Otacílio Rangel. Otacílio Rangel é professor sênior do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, USP, membro do Conselho Deliberativo da Associação Obreiros do Bem, em São Carlos, e autor do livro Das Causas Primárias, editado pela FEEGO, e palestrante espírita há 60 anos. Bom dia. É uma alegria, um prazer muito grande estar aqui. Nós acompanhamos esse congresso de muitas
oportunidades desde muitos anos. Eu me lembro da primeira vez que vim a esse congresso, acho que foi em 2002, onde o nosso querido Paulo, que fazia parte da organização, me aprontou um desafio tremendo, porque me propôs falar sobre o Apocalipse à luz da doutrina espírita. Vocês imaginem o que é falar sobre esse livro cheio de símbolos, de figurações, mas um livro lindo que traz para nós a mensagem de Jesus para o mundo de regeneração. E hoje, ainda um novo desafio. Vamos falar sobre ciência, fé e razão, à luz da doutrina espírita. A primeira coisa que a gente pode dizer é que a ciência é o desenvolvimento do conhecimento através do esforço humano. A ciência que nós conhecemos na Terra é um trabalho sequencial de muitas mentes que vem trabalhando na investigação dos fatos da natureza que impressionam os sentidos humanos. E a gente não pode esquecer que os sentidos nossos são materiais. Portanto, a ciência tem como paradigma conhecer o mundo material. Mas é claro que o ser humano é mais do que um corpo físico. E por isso mesmo, outros estados interiores da criatura humana o questiona a respeito do seu próprio comportamento, do seu próprio estado de sentimento. E a gente vai avançando no conhecimento, tentando ir além das puras percepções dos nossos sentidos. Então, a ciência são os homens. A fé nos reporta a Jesus. Jesus disse para nós: aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer com firmeza para uma montanha: arrasta-te daí para lá, e isso acontecerá. Então a fé representa para nós a presença de Jesus entre nós. E essa virtude, porque a fé é uma virtude, é ainda um conceito muito difícil para nós, porque nós a confundimos com várias outras propriedades de sentimentos e de ideias que a gente vai desenvolvendo. Fé, esperança, fé, confiança, e a gente vai tentando arranjar sinônimos para essa virtude. Razão, a razão. Razão nos remete hoje a Allan Kardec com a doutrina espírita, quando ele diz e coloca isso no frontispício do livro que trabalha os ensinamentos de Jesus, dizendo que a fé inabalável é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então vejam que todos esses três conceitos são conceitos que vêm nos chegando ao longo de um processo evolutivo. O ser humano, que é, a rigor, um estágio do desenvolvimento do princípio inteligente, que começa nas primeiras manifestações da vida, nos organismos celulares, e aqui na Terra, há cerca de 3 a 3 bilhões de anos atrás. No seu desenvolvimento, esse princípio inteligente passa por fieiras diversas dos processos da vida e acaba atingindo a fase
que nós vivenciamos, a fase hominal. O que caracteriza o homem em relação aos outros representantes dos processos da vida evolutiva do nosso planeta é justamente a consciência que nós temos de nós mesmos. Os animais, mesmo os superiores, ainda não têm consciência da sua própria individualidade. Alguns poucos desses animais mais próximos de nós já ensaiam alguns processos da consciência. Se nós pegarmos um espelho e colocarmos na frente de um chimpanzé, ele vai ver a sua imagem, mas ele vai achar que é outro chimpanzé inicialmente. E vai começar a brincar e se insinuar para aquela imagem, como ele faria com outro membro do seu grupo. Até que ele descobre que tudo que ele faz, o outro faz. E ele começa a desconfiar que há algo diferente. E começa então a se examinar na frente da sua imagem. E começa a descobrir que aquela imagem é ele mesmo. Mas ele faz isso num átimo de momento. Ele não examina constantemente, porque ele não tem ainda os recursos do pensamento contínuo. Só o homem faz isso. Só o ser humano faz isso. O ser humano é capaz de se identificar como indivíduo e se separar de todos os outros manifestações do meio ambiente. No homem, o princípio inteligente deixa de ser simplesmente um princípio inteligente para ser um espírito propriamente dito. E o espírito tem a consciência da sua própria individualidade. Ao lado da consciência dessa própria individualidade, ele adquire outras características muito importantes. Uma delas é exatamente a capacidade de lembrar ou de arquivar memória consciencial. Porque até então, a nossa memória era puramente automática, que é a memória instintiva. Então, a memória consciencial começa a crescer dentro do indivíduo através das suas experienciações. O homem bruto, das épocas remotas do desenvolvimento humano na Terra, saía em busca da alimentação. E nessa busca, ele descobria experiências novas, encontrava meios de sobrevivência, árvores frutíferas que ele experimentava para ver se era bom. E guardava essa informação e podia no dia seguinte decidir se voltaria naquele dia novo à busca daquela mesma árvore ou se ele passava simplesmente essa informação para o grupo em que ele participava e ia buscar uma nova experiência. Então ele adquire com a lembrança da experiência, ele também adquire a capacidade de escolher novas experiências. Então o ser humano, nos seus primórdios, desenvolve várias propriedades correlacionadas interessantes, que é a memória consciencial, a capacidade de escolha e o uso consciente da vontade. São características do espírito humano. E nessa trajetória ele segue em frente até começar a fazer a associação dessas ideias, de pensar que a experiência de ontem tem algo relacionado com a experiência de hoje. E ele então usa a capacidade da comparação de experiências diferentes
como os processos da razão, porque razão é comparação. A razão entre 2 e 4 é meio, isto é, o número 2 é relacionado com o número 4 porque ele é a metade de 4. Razão é comparação. E a gente usa a capacidade da razão exatamente para comparar experiências e definir novos rumos, porque a vontade, impulsionada por algo mágico dentro da criatura que tem consciência da própria individualidade, que é o desejo de ir em frente, que é, na verdade, a manifestação da lei evolutiva, que hoje a gente pode entender como a impulsão de Deus dentro de nós, para que nós caminhemos na busca da nossa ligação com Ele próprio. Então, a lei de evolução é algo divino dentro de nós. E a razão, então, passa a permitir que o ser humano faça associação de ideias e cresça com essas ideias. Mas o ser humano, quando entra na fase da humanidade, também traz dentro de si outros conceitos interessantes, que é o desenvolvimento das suas próprias emoções. O animal tem emoções, mas as emoções nos animais são momentâneas. No ser humano, porque ele lembra, ele é capaz de, ao experimentar uma emoção qualquer, pensar nela depois, novamente. Lembrar daquilo que despertou a emoção e alimentar através do pensamento aquele estado emocional que alterou fisiologicamente todo o seu comportamento. Então ele começa a fazer uma experiência diferente também no sentimento, porque as emoções que começam a ser alimentadas pelo pensamento contínuo que o ser humano é capaz de fazer, vai desenvolvendo o estado de sentimento. Então, a razão se desenvolve através da aquisição de conhecimentos e é um fator importante no desenvolvimento do indivíduo. E ele pode se desenvolver através das seguintes práticas: questionamento e análise, observando o fato, buscando semelhanças, encadeando causas e efeitos, usando método comparativo, que é os primeiros passos do método científico, como base para entender o mundo em que ele vive. Através do diálogo e da troca de ideias com outros que também experienciam, ouvindo diferentes perspectivas, num diálogo aberto, que ajuda a identificar falhas no próprio raciocínio e a construir um conhecimento sólido. Mas não um conhecimento puramente individual, porque essa participação é cooperativa entre os indivíduos, através da consciência emocional, as emoções, porque o ser humano pensa continuamente e armazena essas experiências como memórias conscienciais, permite ele reconhecer e compreender as próprias emoções, medos, desejos, etc., e é fundamental para que a razão possa ponderar e agir com equilíbrio em vez de ser dominado pela emoção. Veja que, nesse caso, a razão e o sentimento começam a funcionar
de maneira simultânea entre as experiências que cada indivíduo vai desenvolvendo. E, obviamente, que a razão cresce através dos processos reflexivos. E a reflexão tem um papel muito importante, porque ele permite a gente criar de nós mesmos uma distância da situação em que a gente passou, refletir sobre as consciências como se a gente fosse outra pessoa, dessas ações e buscar múltiplas opiniões em diferentes indivíduos, não é? E essas práticas fortalecem o pensamento racional. Por outro lado, a emoção que vai construir em nós, através da nossa consciência das experiências emocionais, uma emoção viva e mais permanente dentro de nós, que cultivado vai se transformar em sentimentos. Quais as correlações entre as emoções básicas e os sentimentos? Essa é a essência da inteligência emocional. Entender como as reações biológicas, que são emoções, se transformam em estados mentais duradouros, que são os sentimentos. A correlação entre emoções básicas e sentimentos complexos ocorre quando a emoção, que é uma resposta curta, de tempo rápido, é sustentada, interpretada e elaborada pela nossa mente, que pensa continuamente, resultando em um estado afetivo de longa duração. A gente tem aqui um quadro que permite a gente fazer algumas correlações sobre isso. Correlações entre emoções básicas e sentimentos. Uma das emoções básicas que a gente tem muito interessante é a raiva, que também os animais têm. Mas a raiva, quando ela é ruminada pelos pensamentos continuados e não resolvida, ela pode alimentar um sentimento duradouro. Em vez da raiva passar, a gente fica pensando nela. Mas fulano não podia ter feito isso comigo. Mas eu não precisava, não é, dessa experiência tão desagradável. E a gente, ao alimentar isso, a gente vai criando um sentimento duradouro, desenvolvendo ódio, rancor, hostilidade e frustração. Então, o foco na injustiça, ou a gente achar que aquilo não deveria ter acontecido conosco, ou no próprio indivíduo que nos ofende, ou a coisa que nos perturba, se torna então um pensamento continuado, crônico. E, como é raiva, destrutivo. Porque a raiva, na emoção primária, ele tem o papel de criar recursos de defesa. As emoções básicas são emoções de autoproteção, de sobrevivência da espécie, do indivíduo. Mas se ela é alimentada continuadamente, ela cria um estado continuado mórbido, porque ela altera as funções biológicas do indivíduo. Vocês podem fazer, todos nós temos essa experiência. Quando a gente lembra de algo desagradável, daí um pouco, se a gente está alimentando esse sentimento, esse pensamento, a gente começa a senti-lo de novo. E o nosso estado emocional muda, nosso coração palpita, a circulação acelera e o nosso estado fisiológico modifica pelo uso de hormônios que preparam o corpo para a defesa. Mas aquele estímulo já não existe mais, ele está na nossa memória. Portanto, a gente cria um estado desnecessário biologicamente. Por isso, ele vai criar em nós estados alterados que vão prejudicar o nosso organismo. O medo
faz a mesma coisa, não é? Criando em nós outros tipos de sentimentos, como ansiedade, pânico, insegurança, preocupação. A tristeza pode, alimentada como uma experiência desagradável, se alimentada pelo pensamento contínuo, que a gente chama de ruminância do pensamento, vai criando o estado de depressão, solidão, melancolia e desespero. A gente tem outras emoções básicas, como a alegria, o nojo ou repulsa e a surpresa. Essas emoções são as emoções fundamentais que também os animais têm. E a gente então pode, não é, com cada um deles que a gente fixa na nossa experiência e criando estados contínuos emocionais que vão construindo em nós os estados de sentimento. A alegria, por exemplo, alimentada pela nossa memória, que a gente mantém daqueles estímulos que foram agradáveis para nós, não é? Leva então à felicidade, ao contentamento, à gratidão, à euforia. A mesma coisa o nojo ou repulsa, que existe em nós para nos proteger. O nojo, por exemplo, é uma emoção básica muito curiosa. Quando a gente começou os processos hominais, quando a gente experimentava algo que desagradava ao nosso paladar, a gente repudiava aquilo como uma espécie que poderia fazer mal a gente. Então a gente regurgitava aquilo. A gente tinha nojo daquilo, a gente não voltava a ter aquela experiência, a gente repudiava aquela experiência. Mas a gente pode transformar esse nojo como um processo de repulsa a indivíduos que, agindo conosco de forma desagradável, a gente deixa de tolerar aquilo, começa a ter uma experiência de fugir daquele tipo de ação e negar a presença daquela pessoa no nosso processo de vida, criando então o processo da repulsa, do desprezo, da aversão, da repugnância. A surpresa também, que é uma emoção básica, quer dizer, o animal no meio da mata, quando ouve um barulho diferente, ele se coloca em posição de surpresa e espera para ver o que vai surgir daquilo. Então cria expectativa. Se a experiência é uma experiência que não imprime perigo, relaxa e segue a vida. Mas se representa perigo, ele se prepara para aquilo. Aí o medo e a raiva pode, como emoções fundamentais, fazer parte do processo. Então a gente também faz a associação das emoções. E a gente então cria expectativa, confusão, fascinação, alívio, que são estados de sentimento pelo alimento do pensamento contínuo em cima daquela lembrança que estimulou aquele tipo de emoção. Então a chave para a transformação das emoções para estados de sentimento é esse componente cognitivo que é a nossa capacidade de pensar continuamente. As emoções, então, ocorrem no teatro do corpo, os sentimentos ocorrem no teatro da mente. A emoção, que é teatro do corpo, é a reação corporal, que aumenta a frequência cardíaca, a tensão, os processos de utilização hormonais que caem na corrente sanguínea para estimular o organismo para um processo de preparação para o enfrentamento daquela emoção, gera, não é? Que é gerado através do nosso sistema nervoso central, da amígdala e do sistema límbico da nossa estrutura cerebral. Mas ela é rápida, é biológica e rápida. O sentimento que se passa no teatro da mente
não é? Circula através do cérebro, percebe, interpreta as mudanças do corpo, realimenta essa emoção e as conecta a memórias, crenças, valores, porque a gente já tem memória consciencial armazenada. E essa interpretação é o que cria em nós o sentimento. Exemplo da raiva, que é um exemplo comum que todos nós ainda temos, não é? Em nós mesmos. A raiva pura é uma emoção, dura poucos minutos. Se você continua pensando em como foi ofendido e planejando uma maneira de reagir mais continuadamente àquilo, num processo de vingança, a gente está ativando o sentimento de ódio, que pode durar alguns momentos, meses, anos, séculos, corroendo então a saúde mental e física do indivíduo. Muito bem, por que eu estou falando de razão e sentimento? Porque para falar de fé, a fé é uma virtude. Então, as virtudes são qualidades ou disposições habituais e firmes do espírito, do indivíduo, que inclina uma pessoa a praticar o bem, sendo característica de excelência moral, social ou intelectual, como prudência, justiça, fortaleza, temperança, que são as virtudes conhecidas como as virtudes cardeais, e a fé, a esperança, a caridade como virtudes cristãs, se desenvolve com esforço e hábito para uma vida mais equilibrada e ética, buscando o bem em ações concretas. Então vejam que a virtude é uma conquista do indivíduo. Não é um dom, como a gente muitas vezes não é levado a pensar, porque a gente pensa com uma vida só. E a gente não compreende as diferenças individuais, porque alguns parecem ter essas virtudes já desde criança e outros não. Então parece que a pessoa nasceu com algo especial que a gente não tem. Então a gente chama isso de dom. O dom parece uma concessão mágica vindo de algum lugar que favorece a uns e não a outros. Isso é estranho. Mas quando a gente compreende que o homem e a mulher não são homens e mulheres, mas espíritos que vivem temporariamente como homens e mulheres num corpo masculino ou feminino, e que a vida não se expressa numa única experiência humana, mas em diversas delas, a gente começa a entender que ao nascer uma criança, o corpo é jovem, o corpo é novo, mas o espírito que está ali não precisa ser. Portanto, ele pode trazer de experiências já acumuladas, recursos já desenvolvidos. E isso faz com que a gente compreenda que não existe dom, mas que existe aquisição realizada pelo esforço continuado que a gente pode fazer em diferentes existências. Então a gente vê aí que a doutrina espírita coloca para nós o recurso do entendimento dos processos que são humanamente pensados numa vida única, incompreensíveis. Então a virtude é uma conquista, mas a virtude tem dois lados, porque como ela é uma conquista, ela não é uma conquista puramente de sentimento, nem é puramente de razão. As virtudes são conquistas feitas através de dois valores, que é o que caracteriza a riqueza do indivíduo em progresso espiritual. Jesus nos ensina que a gente não deve cultivar os tesouros do céu, os tesouros da terra,
Porque os tesouros da terra o ladrão rouba, a ferrugem corrói e a traça come. A gente deve cultivar os tesouros do céu, que nem o ladrão rouba, nem a ferrugem corrói, nem a traça come. Mas o que são? Quais são os tesouros do céu? A rigor, o que é que nós, de fato, temos? Certamente que não temos o corpo físico, porque ele não é nosso. Nós o utilizamos, nós o ganhamos no processo da gestação e devolvemos no processo da morte. E como a gente não sabe o momento de devolver, a gente nunca pode dizer que é dono do corpo. A gente é usuário de um corpo físico. A gente não é dono de qualquer coisa de natureza material, porque a gente não pode carregar as coisas materiais conosco para sempre. Ao morrer o nosso corpo, nós devolvemos tudo que é material. Então, tudo que é material não é nosso, não é propriedade permanente de qualquer que seja. Ela é apenas recursos da natureza, recursos didáticos, para que o homem, utilizando dos bens, das coisas materiais, adquira valores que devem ser propriamente dele. E a gente, por incrível que pareça, a gente só desenvolve 2 valores em nós. É toda a nossa riqueza. Ninguém pode roubar de nós o que a gente sente. Nem um ladrão, nem uma ferrugem, nem uma traça pode tirar de nós o nosso sentimento. Ninguém pode roubar de nós o nosso conhecimento. O que eu sei é meu, é conquista minha. Eu só posso passar esse conhecimento para outro se ele quiser. Não se eu quiser, se ele quiser. Eu sempre, na vida de professor, sempre disse isso para meus alunos: não há professor que ensine o aluno que não quer aprender. Por melhor que seja o professor nunca ensina. Ele ajuda os alunos a aprender. E a gente custa entender isso. Vocês estão me ouvindo aqui e estão pensando que estão adquirindo conhecimento. Vocês estão adquirindo informações. O conhecimento, para essas informações fazerem parte da estrutura mental de pensamento de cada um, vai ser preciso que cada um se esforce em elaborar essas experiências com raciocínios, com pensamentos continuados, com comparações, com meditação. E aí a gente incorpora na nossa própria estrutura. São esses as riquezas espirituais. Então Jesus nos diz, nessa frase dele sobre a riqueza, que a conquista nossa é aquela feita desde que nós entendamos que o esforço da conquista do conhecimento e do sentimento são os recursos de modificação que nos impulsiona no processo evolutivo. Então, as virtudes são aquisições. Vejam, por exemplo, a fé. A fé é um sentimento, não é? Uma virtude interessante. Quando Jesus diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de poderes extraordinários, ele está falando de uma fé conquista do Espírito. Quando os discípulos não conseguiam curar alguém que estava em processos mais difíceis, Jesus dizia isso: falta a fé necessária para isso. A fé, é claro que é uma conquista do Espírito. É preciso desenvolver essa virtude. E ela tem 2 valores que a sustentam.
que é o conhecimento daquilo que a gente pode ter certeza que se realiza e colocar naquilo toda a nossa capacidade emocional de desejar e querer. Então, uma fé que não tem sustentação na razão, ela pode se confundir com a crendice. E a gente pode acreditar em qualquer coisa. É uma decisão nossa. Muitos de nós ainda temos dificuldades em confiar na realidade espiritual. Porque muitos de nós ainda têm medo de espíritos, têm medo da morte, porque a gente não tem o conhecimento sólido na realidade espiritual. Vocês vejam que no trabalho dos discípulos de Jesus, a gente encontra isso. Nos primeiros momentos de convivência com Jesus, eles tinham grandes dificuldades. Eles só passaram a ter a certeza absoluta no trabalho espiritual de Jesus, depois que Jesus, crucificado, volta e mostra para eles que a vida continua. A certeza na vida espiritual foi um transformador importantíssimo na conduta dos primeiros discípulos. E é para nós, da mesma maneira. Racionalmente, a gente pode acreditar no Espírito, porque tudo é lógico e faz sentido. Mas se a gente não desenvolver também o lado emocional, a confiança na realidade do Espírito, com as experiências de convivência com o mundo espiritual, a gente não desenvolve em nós a fé plena na realidade espiritual. A confiança na vida futura, que é o que vai fazer nós a robustez de comportamento diante das experiências que parecem perdas. E a morte ainda é para nós uma grande perda. Quantos espíritas, e nós conhecemos vários, em que na vida familiar ocorre a desencarnação de um dos filhos de uma criança, a aceitação, a compreensão e a vivência com essa experiência é desestruturante da maioria das pessoas que às vezes tem 30, 35 anos de atividades espíritas em casas espíritas, mas não suporta essa experiência porque não tem certeza absoluta, correta, firme na realidade espiritual. Então a fé, ela precisa desses dois ingredientes. Ela tem que ser inabalável pela razão, mas ela tem que ser também a certeza do sentimento na realidade que continua. Nós acreditamos ainda, muitas vezes, no nosso Criador como um esforço de raciocínio. Mas a hora do sentimento, porque se a gente confia, sabe que Deus é a inteligência suprema do universo. Ora, a inteligência suprema, para ser suprema, não pode cometer erros. Então, não tem nada errado. Então, quando acontece alguma coisa que nós não compreendemos, a gente tem essa dificuldade, porque a gente acha que algo está errado, que Deus não devia ter feito isso comigo. Porque nós ainda não temos a compreensão clara do significado de um Criador, inteligência suprema em nossas vidas. E é curioso, porque Jesus também ensina isso aos discípulos. A gente lê em Boa Nova, quando Jesus tem uma conversa com um dos seus discípulos, falando sobre a confiança em Deus, sobre a fidelidade do sentimento
da criatura no Criador, ele diz isso claramente: Deus, como um Pai misericordioso, já distribuiu equitativamente, igualmente, a sua herança a todos os seus filhos, sem esquecer de nenhum. Nós é que não sabemos tomar posse dessa herança. Então não nos falta nada. Mas essa confiança tem que ser desenvolvida em nós. É um conceito racional, mas é também um sentimento de entender que o Criador, com as suas leis, não falha jamais. É a inteligência suprema, como diz a doutrina espírita na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema não comete erros. Por que então duvidar disso? Como é que a gente desenvolve dentro da gente essa confiança? Lendo no livro da natureza, observando tudo que existe, analisando a perfeição de todas as coisas. A gente não para sequer quando a gente está andando no meio de algum lugar que tem vegetação rasteira. De vez em quando a gente vê uma florzinha que não tem nem tamanho. A gente pode pegar o celular, tirar uma foto amplificando, e quando a gente olha aquela florzinha que não tinha detalhe nenhum e compara com uma flor grande que a gente vê, ela tem tudo que a flor grande tem. É perfeita. Não há erro. Tem a mesma função de uma flor enorme, que nos empolga a visão. Essa perfeição que a gente vai encontrando nas coisas da natureza, vai nos aproximando do Criador. É estudando as coisas da natureza que a gente vai desenvolvendo esses conceitos de fé, de confiança plena, de certeza absoluta nas coisas espirituais. Então, as virtudes são qualidades ou disposições habituais que a gente desenvolve em nós. Quais são as características dessas virtudes? A disposição para o bem, que não são apenas atos isolados, mas uma tendência firme a fazer o que é bom. Portanto, tem que partir de nós essa determinação com o uso da nossa vontade como recursos de desenvolvimento desses valores. E experienciando e vivenciando esses valores, a gente vai adquirindo hábitos, vai desenvolvendo pela repetição nos atos bons, moldando, portanto, o nosso caráter, a nossa característica. Então, essa é feito pela busca pelo melhor, que permite a pessoa não só faça o bem, mas dê o seu melhor em suas ações. Então, o bem que a gente faz não pode estar sujeito a julgamento de ninguém, porque a gente não pode fazer o bem para que os outros nos julguem. A gente tem que fazer o bem pela conquista em nós mesmos de fazermos cada vez melhor. E, obviamente, que essas conquistas levam-nos ao equilíbrio, a ajudar a encontrar o meio termo entre dois extremos, como a gente faz com o vício, entre a coragem, a temeridade e a covardia. E é curioso, porque se a gente fizer uma análise das virtudes com as asas de um pássaro, a gente compreende isso bem. Nenhum pássaro consegue voar se a gente cortar a ponta das penas de um lado da sua asa. Basta e deve ser de um lado só para tirar o equilíbrio.
Não adianta desenvolver o sentimento e a razão, mas não usar esses dois recursos da nossa riqueza em harmonia, porque nenhum pássaro voa batendo uma asa fora do compasso da outra. E isso é o equilíbrio. Se você pegar um pássaro e cortar as duas pontas das asas igualmente, ele ainda voa. Ele não consegue voos longos, mas ele tem equilíbrio para isso. Ele voa mais curto, mas voa. Que é o caso nosso. À medida que a gente vai desenvolvendo esses recursos, em equilíbrio, a gente vai voando de maneira equilibrada. Mas se a gente desenvolver só o sentimento ou só a razão, nós não vamos conseguir muita coisa com isso, porque não teremos equilíbrio. Então, a fé, como uma virtude, precisa desse equilíbrio. É preciso que a gente confie, mas é preciso que a gente espere o momento adequado. Então, as realizações que nós vamos fazendo com a fé ou com qualquer tipo de virtude, ela exige de nós uma decisão, que é o uso da nossa vontade, e o cultivo dos valores que sustenta essa aquisição. Jesus, no Sermão do Monte, ele começa dizendo para nós a primeira coisa que nos leva à bem-aventurança. Bem-aventurados os simples e humildes. Esse é o primeiro passo da conquista de valores virtuosos que nós devemos cultivar em nós. Sermos simples e humildes. Mas não basta ser simples e humilde, é preciso usar a simplicidade e a humildade com equilíbrio. Porque a simplicidade e a humildade são disposições espirituais que a gente cresce dentro da gente pelo uso da vontade, para que a gente compreenda o devido valor. O indivíduo humilde, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode. E sabe também o que ele deve fazer para conquistar cada vez mais o que ele pode e deve fazer. Então é um esforço continuado. Não adianta a gente simplesmente fazer nas nossas preces, oh meu Deus, me dê fé, se a gente não a constrói dentro da gente. Então, razão e sentimento são os recursos, mas a razão se enriquece à medida que a gente desenvolve o conhecimento. Então, a ciência, o conhecimento das realidades da natureza, são sustentáculo para que a gente raciocine cada vez melhor. E o sentimento, que é o treinamento que nós vamos fazendo de educar as nossas emoções continuadas na conquista dos valores que nos traz alegria, felicidade, satisfação. Esse sentimento vai crescendo dentro de nós. Eu sempre tive uma dificuldade em entender quando os espíritos dizem assim para nós: nós devemos amar, como se a gente pudesse comprar o amor em qualquer supermercado. Uma vez eu tive uma experiência curiosa, porque eu tive um neto, e quando ele tinha 4 anos de idade, ele ficava com meu filho nos finais de semana, porque eles não ficaram juntos, mãe e pai, e aí a gente ia devolvê-lo no fim de semana, no fim do domingo, para a mãe, e ele ia dentro do carro com a gente e falava sempre assim: papai, te amo, vovô, te amo. Aí eu resolvi perguntar para ele: Felipe, o que é amor? Ele parou, ficou pensativo e disse:
Amar é cuidar. Eu achei sensacional. Nós não sabemos amar ainda, mas nós sabemos cuidar. E cuidar é uma decisão. Quantas famílias têm problemas de desajustes porque não sabem cuidar daqueles da família que precisam de tempo continuado de cuidados. É sempre um problema, às vezes uma família grande, o pai e a mãe já ficam necessitados de cuidado e os filhos nunca podem cuidar porque têm os seus próprios afazeres e vira um jogo de empurra. A gente perde a oportunidade de aprender a amar cuidando. Foi por isso que Jesus ensinou para nós que servir é o ato que nos leva à posição suprema na realidade espiritual. Quando Jesus diz isso, aquele que quiser ser o maior de todos, se torne o servo de todos. Servir é o recurso que nós temos de desenvolver o nosso amor. Se nós não sabemos amar, nós podemos servir. E no ato continuado de servir, nós vamos desenvolvendo amor. Quando a gente lê as obras de André Luiz, a gente fica impressionado com isso, porque Clarencio, alguns outros dos ministros ou dos instrutores de André Luiz, diante de um problema mais grave, um deles fala, aqui só o amor vai resolver. Mas ele é instrutor, é um ministro, por que ele não usa? Porque ele ainda não tem. Então vai chamar uma Narcisa, algum espírito diferente que já desenvolveu o amor, e num ato de amor, aquele espírito que sabe amar, toca profundamente o coração do necessitado e o disponibiliza para mudar o comportamento a partir dali. Então, o amor é uma conquista, mas é uma conquista de decisão. Nós temos que tomar essa decisão por nós mesmos. Então, todas as virtudes são conquistas que se completam com o equilíbrio entre a razão e o sentimento. A fé é uma delas. Fé é razão, mas sentimento. A contribuição dos ensinos de Jesus nos leva, não é, à compreensão do significado do amor como ato de servir. E a contribuição dos ensinos da doutrina espírita que nos faz utilizar o bom senso, a razão, o entendimento, o conhecimento, nos leva à completeza do entendimento dessas virtudes. Então, razão e amor robustecem as virtudes, e em especial a fé que todos nós buscamos ter. Muita paz, muito obrigado a todos. Bebe água.